Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte, vamos juntos orar. Bondoso Pai, muito obrigado porque podemos declarar a Tua bondade, o Teu amor, a Tua onibenevolência, o Teu cuidado, a Tua proteção. Obrigado porque os louvores nos aproximam de Ti. Te agradecemos muito pela oportunidade também de estarmos aqui nessa manhã, onde paramos um pouco nossas atividades para ouvir melhor o Senhor, para aprendermos da Tua Palavra, e por isso pedimos que mais uma vez ela seja simples, ela seja clara, e ela possa trazer respostas para o nosso coração cansado e aflito. Portanto, Senhor, abençoe a todos nós aqui, não apenas nós que estamos aqui presentes, mas nossos familiares, as pessoas que nós amamos, onde quer que estejam, perto ou longe, que recebam as Tuas bênçãos e a Tua proteção nesse momento. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem que uma das razões pelas quais eu gosto aqui desse espaço é por causa desse púlpito aqui, né? Eu fico pensando assim, em algum momento vão trazer alguns canapés. Mas é só uma brincadeira, não precisa ninguém trazer, certo? Queridos, hoje eu quero falar com vocês uma mensagem que ela é um pouco mais complexa, ok? Ela vai exigir de todos nós um pouquinho mais de concentração, mas ela é uma mensagem bíblica. Eu me esforçarei para simplificá-la e apresentar para vocês 3 grandes problemas da humanidade advindos do pecado. Vocês sabem que quando Deus criou a raça humana, Ele nos criou de maneira perfeita, éramos plenamente satisfeitos com aquilo que éramos, com os nossos pensamentos, nós tínhamos paz conosco, paz com o semelhante, paz com Deus. Mas desde que o pecado entrou nesse mundo, a degeneração humana é evidente a todos nós. Nós estamos num processo de involução e não de evolução, estamos definhando cada vez mais, moralmente, fisicamente, espiritualmente nem se fala. Mas 3 grandes problemas vieram em função do pecado. O primeiro grande problema que o pecado trouxe foi a nossa rebelião. Nós que éramos amigos de Deus e que tínhamos comunhão com Deus, nos tornamos inimigos de Deus, de maneira que hoje nós odiamos as coisas que Deus ama e amamos as coisas que Deus odeia. A rebelião nos separou de Deus. Esse é um grande problema. O segundo grande problema da raça humana é a morte. Nenhum de nós quer morrer. E todos nós sabemos que ela é inevitável para todos. Logo, nós precisamos resolver o problema da morte. Rebelião, morte, e o terceiro problema é o problema da maldade. Todos nós somos maus, a nossa natureza se inclina para aquilo que é errado, nós somos egoístas, orgulhosos, presunçosos, soberbos por natureza. Nós já nascemos assim. O Salmo 51, Davi lhe declara, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, essa é uma triste realidade da nossa raça. Nós somos assim. 3 problemas, a nossa rebelião, inimizade com Deus, o problema da morte e também o problema da maldade. Esses 3 problemas precisavam ser resolvidos a fim de que eu e você pudéssemos ser reintegrados à videira verdadeira, a fim de que eu e você pudéssemos ter esperança de vida eterna. E o primeiro verso que eu gostaria de repartir com vocês está no livro de Atos, no capítulo 17, no verso 28. Se você trouxe sua Bíblia, você pode abri-la no Novo Testamento, logo depois dos Evangelhos, ao relato dos Atos dos Apóstolos, aquilo que eles fizeram. E no capítulo 17, no verso 28, eu quero ficar só com a primeira parte dele, Atos 17, verso 28. Deixa eu achar aqui na Bíblia, ok. Atos 17, 28 diz assim, pois nele, ou seja, em Deus, nele vivemos, nos movemos e existimos. Agora, para pensar comigo. Se em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos, quando o pecado promoveu a ruptura nossa com Deus, nós deveríamos desexistir, né? Se nós nos movemos, vivemos e existimos nele, ou seja, não há vida inerente em nós, nenhum aqui determinou a sua própria existência, você simplesmente surgiu. Você veio à vida, mas você não escolheu vir à vida, certo? Isso foi uma decisão de Deus. Se a minha vida é derivada, não é inata, logo eu sou uma pessoa mortal,
e eu vivo, me movo e existo nele. Quando eu rompi a relação, eu deveria deixar de existir. Por que razão, quando Adão e Eva pecaram, eles não morreram imediatamente? Aliás, seria uma situação até didática, né? Imagine que Eva está ali no jardim do Éden e tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela pega aquele fruto que era proibido e ela comeu. Se ela comesse, morresse, Adão ia olhar e ia falar, aqui ó, não vou, né? De jeito nenhum. Ia ser didático. Adão não iria cair. Por que Eva não foi fulminada? Por que Adão não foi fulminado? Por que eles não morreram logo que eles pecaram? Uma vez que o salário do pecado é o quê? A morte. A Bíblia diz que a paga do pecado é a morte. Por que eles não morreram imediatamente? Bom, a resposta desta pergunta está em Apocalipse, no último livro da Bíblia, no capítulo 13. A Bíblia responde seus próprios dilemas. Apocalipse 13, verso 8. Vai acompanhando o raciocínio comigo, a gente está resolvendo o problema da rebelião. Apocalipse 13, verso 8. O que me interessa está no finalzinho dele, mas nós vamos lê-lo todo, ok? Verso 8 de Apocalipse 13. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Jesus Cristo é apresentado como o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, antes de Adão e Eva pecarem. Jesus Cristo é apresentado como sacrifício pelo problema que iria acontecer. O que Jesus fez diante da nossa rebelião foi se antecipar aos movimentos humanos. Antes que errássemos, ele resolve o problema. Eu me lembro quando a minha esposa, Luciana, ela me deu a notícia de que eu seria pai. Pela primeira vez. Como vocês sabem, eu tenho 17 filhos. Não, brincadeira, só 2. Quando ela me deu a notícia que eu ia ser pai do Gabriel, eu não sabia que era menino, mas o meu coração já dizia, porque você sabe que homem faz homem primeiro, né? Não, brincadeira. Quando ela me disse, alguns estão discordando aí da ideia, né? Outros estão concordando. Mas quando ela me disse, eu fiquei muito angustiado. Na época eu cuidava de uma igreja de 1.200 membros. E eu pensei assim, Senhor, me dá mais 5 igrejas dessas, mas não me dá um filho. Né? Porque é uma responsabilidade muito grande. E depois que eu passei uma noite inteira em claro, olhando para o nada, na janela, eu fui descobrindo as consequências de você ser um futuro pai. E uma delas, que em algum momento eu fui abordado, de uma maneira assim, muito gentil, mas eu fui abordado, alguém me acordou e disse assim, né, alguém, a minha esposa, me acordou e falou assim, você precisa resolver o problema do quarto do bebê. Aí eu pensei, um berço, né? Aí eu fui descobrir que não é só um berço. O berço é só o início das dores. Porque você tem o berço, você tem um armário, você tem a cômoda, você tem um aparadouro, você tem um cercadinho, você tem uma tal de poltrona de amamentação. Eu falei, pega a cadeira da cozinha e põe no quarto, mas não pode, tem que ser uma poltrona. Ou seja, você está morto, né? Teu filho já nasce órfão, porque é muita coisa que você tem que montar o quarto, etc. E aí o seguinte, eu fui com a minha esposa para poder ver, como a gente não sabia ainda se era menino ou menina, aquela história, pega branco e depois você recheia de rosa ou de azul, e daí dá tudo certo. Então pega tudo branquinho, aquele quartinho branquinho, aquele negócio todo, e aí fui lá no negócio. E aí é interessante, né, porque é tudo a mesma coisa. Fui em vários lugares, mas tinha um lugar que tinha tudo. Eu falei assim, homem já é prático, né, vai ter aqui, então é aqui mesmo. Aí é o seguinte, tem um berço lá, sei lá, R$600 um berço. E tem outro berço de R$2.000. Quem que é o berço de R$600? O homem ou a mulher? Quem que é o berço de 2.000? Qual o berço que vai para casa? É tudo igual. É tudo igual. Eu falei assim, moça, eu não quero a loja toda, eu só quero o berço. Não é o preço do berço. Aí eu falei assim, mas também vai dormir até os 10 anos para valorizar. Né? Vai ficar tortinho, mas aguenta. Né?
faz bem, depois alonga bem de dia, tá tudo certo. Mas é lógico que chegou um dia que eu tinha que trocar aquele negócio, aí era um outro problema, porque o quarto era o mesmo, então não cabia mais no berço, tinha que comprar uma cama, que combinasse com o resto dos móveis daquele negócio. Aí eu fui na mesma loja para comprar uma cama, etc e tal, comprei a cama e pai de primeira viagem, aquele negócio, quando está lá a cama montadinha, estou olhando e falei assim, ele vai rolar e vai cair. Ele já tinha caído umas 12 vezes comigo, ia cair mais, né? Falei assim, não, esse menino não aguenta mais cair, tem que comprar um aparador. Eu cheguei na loja, não tinha aparador, sabe aquele aparador de cama, né? Que combinasse com a cama. E eu falei assim, bom, a internet está aí para salvar a gente, lá vai, Mr. Google, me ajuda. E aí, aparador, e aí procura, achei um joinha que ia combinar direitinho. Onde tinha? No Rio de Janeiro. Eu morava onde? Mato Grosso do Sul. Aí eu entrei em contato com a loja e falei assim, não, em um mês chega. Chegou em 3. Nesse período todo, eu pensei, o que vai ser do meu filho? E aí eu tive uma ideia simples, mas que resolveu. O que eu fiz? Todas as vezes que a gente colocava ele para dormir, eu enchia de travesseiros, almofadas, cobertores, de maneira que eu não queria que ele caísse, mas se ele caísse, ele estaria amparado. Quando o ser humano caiu, a ideia é que não caísse, mas quando Adão e Eva caíram, eles caíram no sangue do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. De maneira que Adão e Eva não foram eliminados e exterminados, porque Jesus é apresentado como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo, antes do homem ser criado, a resolução do problema já tinha acontecido. Não é exatamente isso que você faz com o seu seguro de carro? A gente faz o seguro para nunca usar, não é? Ninguém quer usar o seguro. Hoje eu acho que eu vou usar meu seguro. A gente não faz isso. A gente tem para prevenir, a gente não quer que aconteça, mas se acontecer, a gente está seguro. Foi exatamente isso que aconteceu. A rebelião foi resolvida antes dela acontecer. Jesus Cristo foi o Cordeiro que declarou o seguinte, antes de dizer haja luz, ele disse haja cruz. Deus se antecipa aos movimentos humanos para resolver os nossos problemas. Isaías 64, 5, sabe o que diz ali? Antes que clamem, os responderei. Estando eles ainda falando, os ouvirei. Você serve a um Deus que Ele é o Senhor do tempo. Deus não precisa esperar você começar a orar para responder. Estou aqui esperando, Ivan, quando é que você vai orar? Eu vou te responder. Antes que clamem, os responderei. Daqui a um mês, você estará vivendo problemas que hoje você não está. E Deus já sabe desses problemas. E Ele se antecipa aos problemas para resolver as nossas angústias. Deus resolveu o problema da rebelião antecipando-se a nossa inimizade, ao nosso erro. Mas nós tínhamos também o problema da morte. E para a gente entender como Deus resolveu o problema da morte, eu queria que você fosse para o início de tudo. Gênesis 1, verso 31. Gênesis 1, 31. Gênesis 1, 31 diz o seguinte, olha só que interessante. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito o quê? Muito bom. Passaram-se tarde e manhã, este foi o 6º dia. Deus, a cada dia da semana que Ele foi criando as coisas, a Bíblia diz, e viu Deus que isso era bom. Viu Deus que isso era bom, bom, bom. Quando chega no último dia da criação, porque no 7º Ele descansou, mas no 6º dia Ele fez o mundo em 6 dias. No 6º dia Ele olhou o conjunto da obra e Ele disse que era muito bom. O que é melhor? Bom ou muito bom? Muito bom é melhor que bom? Regular é pior que bom? Vocês se lembram, né? Péssimo, regular, bom, muito bom, ótimo,
excelente. Eu me lembro quando eu estava na pré-escola. E eu me lembro quando davam, sei lá, um ursinho para a gente pintar. Né? Deve ter pintado ursinho aí também, você, em algum momento da sua vida. E tinha os lápis de cores, né? E eu me lembro que para mim era uma luta eu conseguir pintar, porque tem 2 desafios naquilo ali. Um é você não passar o contorno, né? Que quando você vê já foi. E o outro é você exercer a mesma pressão no desenho para ele ficar, né, homogêneo, bonito. Eu não consegui nenhuma coisa nem outra. Mas eu tinha um amigo, o Eric, na pré-escola, que ele conseguia deixar o desenho perfeito. Perfeito. E o meu era todo rabiscado, com risco para lá, para cá. Mas eu ficava muito feliz, porque eu recebia excelente e ainda 3 estrelinhas. Lembra das estrelinhas? Era a melhor coisa do mundo, eram aquelas estrelinhas. Aí eu recebia aquelas estrelinhas e tal, e excelente. E eu olhava do Eric, o Eric estava muito melhor que o meu, mas também estava escrito ali, excelente e 3 estrelinhas. Eu pensei, o que acontece? Né? Porque não é justo esse negócio aqui. E eu não entendia muito bem que aquilo era um incentivo para mim. E eu sempre recebi excelente, eu ficava muito contente, até que eu fui para a primeira série. Aí inventaram uma palavra chamada regular. Eu nunca mais saí dela. Eles dizem, acho que os professores esqueceram que existem outras palavras, que era regular, regular, regular. Mas era tão bom quando a gente recebia excelente. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, bem ingênua, tá? Bem assim, bobinha, que você vai falar assim, um Deus perfeito, criando algo perfeito, não avaliou muito mal a sua criação quando ele disse, muito bom? Não foi assim pouquinho? Eu sei que você está pensando, por isso que eu falei que é ingênuo. Você está falando assim, não, pastor. Porque lógico, eu fico pensando assim, ele deveria ter escrito assim, excelente, e viu Deus que era excelente, 3 estrelinhas. Por que só muito bom? Eu sei que você está pensando, você pode pensar assim, como eu penso, ou pensava, que é só uma questão linguística, né? É só para fazer uma diferenciação, que o autor aqui de Gênesis está querendo dizer, é que o conjunto da obra é melhor que as suas partes. Ok, é o pensamento mais óbvio. Será? Será que Deus não está querendo dizer alguma coisa e a gente não está percebendo? Quando Ele termina tudo e Ele só avalia com muito bom? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Apocalipse 22:5. Perceba, você está no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo. Eu vou levar você agora para o último livro da Bíblia, no último capítulo. Apocalipse 22:5. Apocalipse 22:5. Veja, nós estamos resolvendo o problema da morte pela Bíblia, ok? Apocalipse 22, verso 5. Apocalipse 22, verso 5. Olha só o que diz. Falando a respeito do novo céu e da nova terra, diz assim, não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz da candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Deixa eu fazer a conexão, que eu sei que você está pensando assim, o que isso tem a ver? Você se lembra da criação? Todo dia houve tarde e manhã, tarde e manhã, tarde e manhã. Não é estranho, a gente não fala assim manhã e tarde? Por que tarde e manhã? Porque historicamente e fisicamente, a primeira parte do dia sempre é a parte escura, por uma obviedade. Imagine o seguinte, mais algumas horas, e o que vai acontecer? O sol vai se pôr. Quando o sol for embora, acabou o quê? Acabou o dia. Logo, a primeira parte do outro dia é a parte escura. Hoje, por uma questão de globalização, e isso é muito moderna, da idade moderna, essa convenção de que o dia começa no meio da madrugada, fisicamente não tem lógica. Ela é importante para todos nós, os fusos, as passagens aéreas internacionais, mesmo nacionais num país como o nosso. Então, é importante isso. Meia-noite é a diferença de um dia para outro dia, está tudo certo. Mas fisicamente não faz sentido um dia começar no meio da madrugada. Pensa. Quando que o dia acaba?
quando o sol vai embora. Logo, a primeira parte é a parte escura. Sempre foi assim em todas as culturas de toda a raça humana. Isso é muito recente, aqui da Idade Moderna. Primeira tentativa de convenções, outras convenções tentaram-se, e até que se estabeleceu essa, e essa pegou no mundo inteiro, ok? Então essa ideia de começar um dia meia-noite, isso é recente para a raça humana. Funciona, mas ela fisicamente não tem lógica. Quando o dia acaba, começa o outro. É por isso que a Bíblia coloca dizendo, tarde, manhã, porque a primeira parte de um dia de 24 horas é a parte escura. Então perceba que desde a criação existia noite e dia. Noite e dia. Aqui vocês também funcionam assim? Tem noite e dia aqui? Tem ou não? Tem, né? No lugar que eu moro também tem noite e dia, todo dia é assim. E desde que o mundo é assim. Porém, pelo texto que você leu, diz o seguinte, que no novo céu e na nova terra não haverá o quê? Não haverá o quê? Noite. No novo céu, na nova terra, nessa terra restaurada, não haverá noite. Aí eu pergunto para você, o que você acha que é mais significativo e importante? Aquilo que é original ou aquilo que é eternal? O que é melhor, o original ou o eterno? O eterno. Sabe o que Deus fez? Deus sabia que nós iríamos pecar, e por isso Ele fez um planeta provisório. Deus sabia que a morte entraria nesse lugar. E sabem o que Deus fez? Deus cria algo que não seria eterno. Ele deu um nó na morte, porque Ele fez com que a morte prestasse serviço à vida, de maneira que a árvore que tomba alimenta a árvore que vive. De maneira que a primavera é a ressurreição de tudo que morreu no inverno. Querido, eu e você que somos cristãos, sabemos que nós fomos salvos por quem? Por quem? Jesus, através do quê? Da sua morte. Deus usa a morte para trazer vida. Eu e você só temos esperança de vida eterna porque Jesus morreu. A morte que deveria nos destruir, a morte que deveria acabar com a nossa raça, Deus dá um nó na morte e diz assim, não, a morte vai prestar serviço à vida. E esse planeta será um planeta provisório. Durante a eternidade, as regras desse lugar serão outras. A Bíblia diz, eu não sei se nós teremos sol ou não, mas a Bíblia em Apocalipse diz que nós não necessitaremos mais da luz do sol. Imagine que a gente sem sol, o que acontece com esse planeta? Morre tudo. Mas nós não dependeremos mais dele. Por isso, toda a lógica de química e física que você imagina, acredite, será completamente transformado e restaurado. De maneira que talvez você possa respirar debaixo d'água. Talvez a gente possa voar. Talvez a água que hoje para nós é impossível andar sobre ela, possamos andar. Eu não sei o que estará reservado para nós na eternidade, mas Deus criou esse planeta de maneira provisória, porque a Bíblia declara que tudo isso aqui será destruído, será purificado, será destruído e Deus fará tudo novo, de novo, para mim e para você, tudo restaurado. Nós tínhamos o terceiro problema, que é o problema da maldade. Então Deus resolveu o problema da rebelião antecipando-se aos nossos movimentos, e Ele nos perdoou antes de pecarmos. Isso é importante. Um perdão que ocorre antes do pecado acontecer. Ele faz isso, porque Ele é dono do tempo, Ele é atemporal. Ou seja, Deus pode já ter perdoado o pecado que você ainda não cometeu. Isso chama-se graça. Deus resolveu o problema da morte porque Ele não permitiu que a morte acabasse com tudo, porque já havia sido pré-determinado que esse planeta seria provisório e que Ele iria resolver o problema temporal que existe nesse planeta, e Ele iria então deixar no futuro algo eternal.
a ponto de o centro do universo ser esse lugarzinho aqui, no meio do universo. Deus habitará conosco, nós seremos o seu povo, e o centro do universo será aqui, a habitação de Deus mudará. A Bíblia declara que hoje Deus mora no céu, no terceiro céu, mas Ele mudará o seu lugar de habitação. Ele morará aqui. Ele, o centro do universo, será aqui. De maneira que tudo isso que nós vemos e vivemos é provisório. E o terceiro problema é o problema da maldade. E esse é um grande problema. Porque às vezes a gente acha que nós somos pessoas boas, né? A gente fala assim, não, eu sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa boa, nunca fiz nada de mal para ninguém. Como se fosse possível, né? Você acha que você nunca fez nada de mal para ninguém? A gente tem a ideia, a ilusão, de que porque a gente faz algum ato bom, a gente é bom. Mas, por exemplo, Al Capone, ele mantinha orfanatos, ele amava crianças, mas ele era bandido, assassino, mandou matar quantos policiais, oprimia quantos comerciantes, era bandido. Mas ele tinha bons atos, ele adorava crianças, ele cuidava de orfanatos, mantinha orfanatos. Não é porque você faz coisas boas que você é uma boa pessoa. Aliás, eu e você somos maus. A gente tem a impressão de que funciona assim. No mundo existem pessoas boas e pessoas más. Aí você fala assim, é mesmo? E quem são as pessoas boas? As pessoas boas sou eu, a minha família e as pessoas que eu amo, são as pessoas boas. Ah, é? Ok. E quem são as pessoas más? As pessoas más são todas as pessoas que não gostam de mim e o Estado Islâmico, né? Então, a gente faz essa dicotomia, né? Então, os bons e os maus. Gente, quando Deus olha do céu, Ele não vê assim. Quando Ele olha do céu, Ele só vê gente má. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos pecamos. Então é assim, não é que a gente é um grupo de pessoas boas que de vez em quando erra. Nós somos pessoas más que de vez em quando, sem querer, acertam alguma coisa. Essa é a realidade humana. Então a maldade, ela é horrível. Sabe por que a maldade é desesperadora? Porque ela está enraizada dentro de mim e de você. A gente é egoísta. E é muito egoísta. Muito egoísta. Existem situações cotidianas que a gente pode perceber isso, desde pequenininho, né? A criança que pega o brinquedo e não quer repartir. Aí ela está brincando com esse brinquedo. A outra menininha vai lá e quer brincar. Não, não deixo. Aí a outra menininha, assim, né? Vai brincar com o outro, ele vai lá e ainda pega o outro antes. Já viu isso? A gente já viu isso. Talvez você tenha feito isso, né, em algum momento da sua infância. Porque a gente é assim, e a gente continua sendo assim, não é? A gente é egoísta. Quem aqui quer dar o seu carro para a pessoa que está ao seu lado? Tem alguém? Alguém se habilita? Quer dar o seu carro para a pessoa que está do seu lado? Não vai dar. Eu posso fazer 10 apelos aqui, dê para o seu semelhante aí. Você não vai dar. Aí você fala assim, não, pastor, mas isso não é uma questão de egoísmo, isso é uma questão de... Eu suei, eu batalhei, isso é meu, eu comprei, eu tenho a nota fiscal, eu me esforcei. Que se esforçou nada? Quem te deu foi Deus. Se não tivesse saúde, coração, quem deu essa inteligência que você tem, capacidade, talento? Quem deu para você? Mas a gente não dá as coisas que a gente tem de valor. A gente entrega para o outro aquilo que não vai fazer falta para a gente, não é? A gente pega e dá uma esmola ali para o indivíduo. Alguns dão R$50 e não faz diferença. O outro vai dar os R$5 porque os R$5 não faz diferença. Mas a gente só dá o que não faz diferença. A nossa natureza é assim. Nós somos orgulhosos. Já viu essa expressão, eu não sou capacho de ninguém? Já viu isso?
Por quê? Porque a gente tem que se valorizar, né? Nós somos uma sociedade perdida, a gente vive entre as nossas neuroses e as nossas psicoses. Nós nos frustramos de uma dieta a outra dieta. Uma sociedade onde o acúmulo do dinheiro, da poupança, dá de 10 no altruísmo e na ajuda ao próximo, ao semelhante. Nós vivemos hoje uma crise no mundo de refugiados, e a gente vê países significativos, importantes, simplesmente fechando as portas para os refugiados. Vocês sabem qual é o país que mais deveria receber refugiados muçulmanos no planeta? Sabem quem ou não? Nem ideia? Israel. Porque eles também eram de uma religião diferente, eram judeus, e na Segunda Guerra, a Inglaterra recebeu judeus, Estados Unidos recebeu, Austrália recebeu, Canadá recebeu, refugiados de guerra. Hoje você vai em Alepo, o maior assentamento de refugiados aí do planeta, e você encontra lá mais de 100 mil pessoas, mais de 300 mil pessoas, das quais 100 mil nasceram ali, sabe por quê? Porque já tem mais de 10 anos que o negócio vai crescendo, crescendo, crescendo. E a gente diz assim, não, mas a gente não tem condições de receber. A gente tem condições, o Brasil tem, a Venezuela tem, a Bolívia tem, porque a miséria deles é muito maior do que qualquer país subdesenvolvido. Nós fazemos isso porque nós somos egoístas mesmo. É assim que nós somos. E enquanto isso, centenas de milhares de pessoas fogem, desesperadas, da dor, desesperadas, fogem. E vejam, essas pessoas que são refugiadas, nos seus países de origem, eram engenheiros, advogados, professores, comerciantes, empresários, que hoje vivem na miséria. As pessoas que saíram da Síria e que estão no Líbano, elas foram recebidas, mas não inseridas na sociedade. Não há emprego para elas. Quando o emprego existe, o que pagam é salário de fome. Profissionais, famílias inteiras. Mas a gente não está nem aí, né? Porque a gente conseguiu uma vaga no estacionamento, está tudo bem. Nós somos maus, nós somos egoístas, avarentos, gananciosos, orgulhosos, miseráveis. Esse sou eu, e esse é você. E Deus precisava resolver o problema da maldade. Deus precisava resolver isso dentro de nós, porque isso nos destrói, a gente se mata, exatamente porque somos assim. E Deus precisava resolver o problema da maldade, e Deus vai resolver. Deus tem duas maneiras de resolver o problema da maldade. Uma delas é transformando você, é dando para você um novo nascimento, é fazendo um transplante de alma, de coração, de mente, renovação do entendimento. Deus pode transformar você, de maneira que cada vez mais você se assemelhe a Jesus, e cada vez menos você se assemelhe a você mesmo. Isso chama-se conversão, transformação. As pessoas podem ser transformadas. A pessoa que fazia o mal aos outros, ela pode agora não fazer. Aquele que era desonesto pode se tornar honesto. Aquele que era agressivo, violento, irracível com os filhos, ele pode se tornar num pai calmo. O indivíduo que vivia tirando sarro dos outros e humilhando os outros, porque é mais inteligente, porque tem um raciocínio mais rápido, ele pode agora ser mais sensível. Isso é transformação. Deus pode mudar a minha maldade, me transformando, me dando um novo coração. Ele pode acabar com a maldade dentro do meu coração dessa maneira,
ele pode me converter, pode ser através da conversão, ou ele pode acabar com a maldade me destruindo. Porque a maldade, amigo, não é algo etéreo que fica vagando por aí. A maldade só existe quando ela é encarnada, né? Essa caixa de som, por exemplo, ela não é essencialmente nem boa nem má. Ela não pensa, ela não age, ela não faz nada. Esse carpete, essa mesa. A maldade, ela precisa ser personificada. Então, a maldade só existe se existe a raça humana. Ok? A maldade. Deus ou converte a gente ou mata a gente. E Ele vai usar as duas coisas. A Bíblia diz isso. Deus nos dá uma oportunidade. Entenda o que aconteceu. Quando Adão e Eva pecaram, eu não tive culpa nenhuma nisso, eu não estava lá. Que culpa tenho eu da escolha deles? Eles escolheram, eu não pedi para nascer num mundo miserável como esse aqui. Não queria nascer aqui, porque ele preferia ter nascido um anjo. Podia estar aí cuidando de você, inclusive. Gente, eu não sou culpado pela escolha de Adão e Eva. Por outro lado, eu também não tenho responsabilidade nenhuma na vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando Ele venceu o pecado. Eu não tenho culpa pelo erro deles e não tenho parte na vitória de Jesus. Logo, eu tenho que escolher se eu quero aquilo que Adão escolheu ou se eu quero aquilo que Jesus escolheu. Então, Deus diz assim: eu trouxe você à vida, eu sou responsável por você. Você não pediu para nascer, você não pediu a cor dos seus olhos, você não pediu a família. Eu escolhi um lar, eu escolhi um lugar, eu escolhi você e eu trouxe você à vida. Você pode escolher se você quer encerrar, eu deixo você livre, você pode encerrar a sua vida, ou você pode continuar eternamente através de uma transformação. Só que você precisa escolher se você quer a derrota de Adão ou a vitória de Jesus na sua vida. É uma escolha. Quando Jesus voltar a essa terra, você será transformado e você será 100% bom. Como pode então, se a gente é muito mal, como que a gente faz boas ações? Sabe por quê? Porque Deus empresta a bondade dele para você. Quando você faz uma coisinha boa, seja qual for, é porque Jesus entregou e emprestou a bondade dele para você. Sabe quando você ajuda alguém na rua? Esse ato de bondade foi Jesus quem promoveu. O ponto é de Jesus, não é seu. Eu fiz isso acho que umas 2 vezes na minha vida. Eu saí de casa com uma nota de R$50 no bolso. E eu pensei, esse dinheiro vai ser para o guardador do carro. Não importa quem seja. Só para eu ver a reação. Eu me lembro que eu parei perto do Mercadão em São Paulo. E chegou um menininho. Eu já comecei a rir, né? Eu falei, que bom que é um menininho, né? Aí o menino disse assim, tio, bem cuidado, né? Eu sei que não vai estar bem cuidado. Eu sei que é uma extorsão. Eu sei que alguns definem valores lá em São Paulo. Falam assim, tem vintão, senão vai embora. Já sai daí que tem lugar. Não importa, ele faz isso, sabe por quê? Porque ele é mau como eu sou mau. Ele faz isso porque ele está tentando sobreviver. E aí eu fiz o que eu tinha que fazer. Quando eu voltei, entreguei o dinheirinho para o menino. Você consegue imaginar a alegria dele? Porque ele não sabia como reagir. Ele pegou, olhou para mim, pegou. Eu não sei se ele ficou pensando que eu queria troco, não sei. Aí ele falou assim, ele fez assim, ele nem falou nada. Ele deu um sorriso lindo, me ajudou como pôde para eu sair ali do lugar. Na segunda vez, foi um deficiente mental, você via que ele tinha um atraso. Ele não sabia o que fazer para me agradar. Quando eu fiz isso, você acha que eu fiz isso porque eu sou bom? De forma alguma. Qualquer ato de bondade que você faça não é mérito seu, é mérito de Jesus.
Porque a Bíblia diz que o querer e o efetuar vem de Deus. A minha natureza é má. A minha natureza é ligar para a polícia e falar assim: meu amigo, eu já pago imposto, eu estou pagando aqui a zona azul, eu não quero saber de você olhando para o meu carro, você vai cuidar da sua vida, vai trabalhar, lá. A gente não faz isso porque a gente tem medo, mas a gente queria fazer. A nossa natureza é essa. Quando a gente sai da casinha e faz uma coisa boa, não é mérito nosso. A bondade que existe dentro de você, sabe esse dom da hospitalidade? Alguns aqui têm dom da hospitalidade. Nós temos uma recepção extraordinária aqui. Esse dom é de Deus. O mérito é de quem? É de Deus. Quando você ajuda, sei lá, o Teleton, quando você ajuda uma entidade, a ACD, são crianças lá com câncer, quando você vai e faz a sua contribuição, querido, não é mérito seu, o ponto é de Jesus, é o nome de Jesus que é glorificado, é o nome dele que precisa ser exaltado e não o seu. Você sabe que uma vez eu estava numa igreja e eu precisava colocar ar-condicionado, tinha que reformar tudo aquilo, ar-condicionado complicado, não tinha mais o que fazer com aquilo, e aí começou a campanha de ar-condicionado, aquele negócio todo, vamos lá, isso aqui, aquele negócio todo. De repente chegou um irmão, chegou para mim num canto e falou assim: pastor, eu vou dar o ar-condicionado inteiro da igreja. Aí eu falei assim: oh, coisa boa, não vou mais precisar fazer a campanha. Ele falou assim: eu vou dar, eu só queria que o senhor fosse lá na frente comigo e me agradecesse. Gente, sabe por que ele fez isso? Porque ele é exatamente como eu sou. Agora, é lógico que ele não fez certo, mas quem sou eu para julgá-lo? Eu estou querendo mostrar para você que até as nossas boas ações, às vezes têm intenções contaminadas pelo pecado, mas quando existir uma boa ação na sua vida, e talvez não sejam tantas assim, mas quando ela existir e se ela for genuína, o mérito é de Jesus, é de Cristo. Agora eu preciso fazer uma pergunta para você. Deus resolveu o problema da rebelião, Ele se antecipou aos movimentos humanos, e antes de cairmos, nós já fomos amparados no sangue do Cordeiro. Ele resolveu o problema da morte, Ele deu um nó na morte, Ele fez com que a morte prestasse serviço à vida. Ele resolveu o problema da maldade, apresentando a nós alternativas. Ele empresta a bondade dele para você, e Ele diz assim: olha, eu vou te dar plenamente essa bondade, que é minha, eu vou te dar. Por enquanto está emprestada, mas se você gostar dessa bondade, se você usar essa bondade, se você realmente incorporar essa bondade que eu estou emprestando para você, que é mérito meu, não seu, eu vou chegar um momento que eu vou dar ela para você. Quando eu voltar à terra, eu entrego para você, e você vai ser 100% bom. Você não vai ser mais egoísta, nem orgulhoso, nem presunçoso, tudo isso vai embora. Agora, se Jesus resolveu o problema da maldade, da morte, da rebelião, você realmente acha que Jesus não pode resolver o problema que existe aí na sua vida? Você acha que Ele não é capaz de entrar na sua vida e reescrever sua história? Você realmente acha que você tem um problema grande demais para Deus resolver? Seja sincero, você realmente acha que Jesus não pode restaurar o casamento? Porque para você talvez seja impossível, mas as impossibilidades dos homens sempre foram oportunidades de Deus. Amigo, eu não sei quem é você, eu não sei o que você tem passado, eu não sei que tipo de lágrimas você derrama, eu não conheço as feridas abertas aí dentro da tua alma, que não cicatrizam, mas eu queria pedir que você desse uma chance, só uma chance para Deus. Ele não precisa de duas, Ele só precisa de uma chance, para entrar na sua vida e reescrever a sua história. Deus tem a capacidade de arrumar tudo que você bagunçou.
Ele limpa tudo que você sujou. Ele coloca no lugar tudo que está desarrumado. Tudo que Deus quer é que você dê uma chance para Ele. Ele não precisa de duas. Se você der uma chance a Ele, Ele vai transformar a sua vida. Ele resolve o seu problema e Ele devolve para você o seu sorriso. Que Deus abençoe você. E tenha certeza que às vezes a gente não vai entender tudo, mas se a gente confiar nele, o nosso fim será um final feliz. Que Deus nos abençoe. Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco
mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Amém, Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus forte, poderoso. O Senhor é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Nós te agradecemos porque o Senhor resolve os nossos problemas antes deles surgirem. E nós podemos confiar em Ti para a resolução de qualquer uma de nossas angústias, para a cura de qualquer ferida que porventura essa vida tenha aberto dentro da nossa alma. Cure-nos, Senhor. Mostre-nos o caminho que devemos seguir. Salve-nos para a eternidade. Alcance-nos. Perdoe-nos. E nos ajude a sermos tudo aquilo que o Senhor sonha e deseja para nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Aleluia.